Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio 56 do Agora é a Hora. Hoje o assunto é autorregulação e comportamento. Autorregulação emocional e comportamento. Antes de começar, eu quero agradecer você pela sua participação em todos os episódios e principalmente aqui no meu canal. Já deixa aqui o seu curtir nesse episódio, já pode começar a compartilhar com outras pessoas, deixar o seu comentário, porque eu tenho certeza que esse conteúdo que eu trago hoje com esse profissional vai agregar muito à sua vida e de outras pessoas. Eu trago para você aqui um convidado muito especial, muito qualificado. Tenho o prazer de apresentar o Samuel Stephan. Eu ia falar Stefan. Samuel Stephan, especialista em neurociência, comportamento e homeostase quântica da essência. Ele é criador do método de autocontrole integrativo, por isso que o tema do episódio é autorregulação emocional e nós vamos falar muito sobre comportamento. Samuel, muito obrigada pela tua presença. Você veio de Limeira, porque você não é de Santos. Então, eu quero ainda mais te agradecer por isso, porque eu sei o quanto que a gente tem que se adequar à agenda, ao nosso dia a dia, aos nossos compromissos. Então, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu me considero um pouco santista já, que eu venho muito aqui a trabalho, então é sempre um prazer retornar para cá. Muito obrigada, viu? Tenho certeza que esse episódio vai muito contribuir com as pessoas. Aqui no meu canal, eu falo muito sobre saúde física. Quando eu comecei o canal no YouTube, eu sempre associei, né, as minhas duas profissões, falando sobre exercício, né, e as patologias. E de uns tempos para cá, uns 2 anos para cá, quando eu comecei a despertar através do autoconhecimento, eu comecei a estudar muito como que o cérebro funciona, e eu fui para a neurociência. Você também é formado na PUC, né, em neurociência, e isso expandiu ainda mais, né, a minha visão como profissional de saúde. E também através da PNL, eu tenho formação em PNL, então eu sei o quanto que para as pessoas começarem a aprender a se autorregularem e como consequência começarem a se conhecer e a controlarem, né, o seu comportamento, fazendo as modificações, elas precisam aprender a se observar. Elas precisam começar a entender onde que estão os gatilhos, né, que geralmente vem do ambiente. Isso inclui tudo, todo um contexto, né, as pessoas que ela convive, a empresa que ela trabalha, os familiares. Isso envolve as crenças, que nós vamos até conversar aqui, que isso é muito importante. Eu sempre falo que tudo volta para a crença, porque o comportamento é derivado de um pensamento. E o que eu percebo hoje, até com os meus pacientes, quando eu trato com medicina chinesa, com PNL, eles não se conhecem, eles não sabem por que eles têm determinados comportamentos, né? E eles ficam muito arrependidos, principalmente quando envolve assim um descontrole, pico de explosão, briga. E aí envolve todas as áreas da vida, todos os relacionamentos. E eu vejo que você fala muito sobre comportamento. E eu quero que você comece falando, né, se os comportamentos, eu vejo assim, tá? São derivados da mentalidade e dos condicionamentos adquiridos. Isso inclui principalmente crenças e vícios emocionais. Você acredita, então, com base nisso, que o autocontrole pode começar a ser feito do ponto de partida do autoconhecimento? Como que você pode começar explicando pra gente nesse sentido? Perfeito. Todos esses aspectos fazem muito sentido, eu acredito muito neles. Eu só tenho um item a mais que a gente traz uma ideia nova, que é o conjunto informacional de cada pessoa. Então, as vivências, que tem a ver com todo esse contexto, mas é trazer propriamente como uma visão informacional, ou seja, a pessoa, ela é fruto do que ela pensa hoje, mas de todo o histórico que ela tem para trás. Então, a importância do autoconhecimento é muito grande, porque se ela não entender quem ela é, dificilmente ela consegue modelar comportamento, dificilmente ela consegue gerar resultados diferentes. E eu costumo dizer que, infelizmente, nós somos treinados por fracasso desde pequeno, porque nós somos treinados a colocar todas as respostas sempre no outro.
Então a gente pega, eu até brinco, falo que a gente pega a nossa felicidade, coloca na mão do outro e fala assim, se vira aí, me faz feliz. E não é assim dessa forma que acontece. Até o outro está fazendo o melhor que ele tem. Mas nós temos que voltar a ter mais autonomia sobre as nossas escolhas, autonomia sobre os nossos pensamentos, emoções. E isso só tem um jeito, que é o autoconhecimento. A pessoa ela tem que começar a entrar num processo, digamos, de metacognição, né? Que a psicologia fala que é o se observar. Perfeito. Você começa a observar o que você pensa, que aí entra no self-talk, né? Que é aquela fala interior, o que você diz e como que você se comporta. Perfeito. Seria mais ou menos isso. A pessoa sair do inconsciente e ficar consciente dela mesma. Perfeito. E isso é interessante porque o que a gente mais vê hoje é pessoas querendo suprimir as emoções. Enquanto, na verdade, o suprimir não vai te trazer resultado nenhum, não tem benefício nenhum em suprimir sua emoção. Então eu tenho que entender, eu tô com raiva, eu tenho que entender que eu tô com raiva, eu tenho que entender da onde está vindo essa raiva. Então ter a claridade, eu gosto muito de trabalhar com o conceito de, ao invés de nós bloquearmos a nossa mente, vamos monitorar. Para que a gente esteja aberto para entender o que está se passando. O bloquear é só um movimento de se fechar e não aceitar aquilo. Então, e até cresce, né, esse sentimento, porque você não aceita ele, você luta contra. Exatamente. Então você acredita que o ponto de partida do autoconhecimento, em cima de tudo que a gente está falando, de se observar, quando vem esses pensamentos negativos que vão gerar os comportamentos ruins, a pessoa ela tem que aceitar e começar a tentar aprender a controlá-los. Seria mais ou menos isso, não lutar contra. Isso, ela tem que ter clareza. Eu gosto até de brincar que às vezes com a questão da gestão de empresas. A gente, para fazer uma gestão de empresa, nós precisamos ter dados. Para fazer uma gestão emocional, a mesma coisa. Se nós não levantarmos esses dados, óbvio, né? Esses indicativos, a gente não sai para lugar nenhum. Né? A gente vai estar dando tiro para todo lado e fica muito mais difícil de ter um comportamento assertivo. Isso não quer dizer que você não vai ter as suas oscilações, que é natural do ser humano reagir de formas diferentes, mas tem um pouco mais de domínio, um pouco mais de controle. Eu brinco até assim de escolher melhor as suas próprias brigas, que a gente às vezes está gastando uma energia gigantesca em coisas que não tínhamos necessidade de gastar. É que quando a pessoa está nesse padrão comportamental condicionado, ela está no automático. Né? Ela não tem consciência só reage, daquilo, ela não tem. Então ela tem que começar a entrar nesse processo do autoconhecimento. E você acredita que quando eu reajo de uma maneira inadequada ao que o outro fala para mim ou faz para mim, é porque no outro tem algo que está em mim? Perfeito. Pode ser algumas possibilidades. Pode ter algo no outro que me incomode, em vários aspectos, né? Então, poxa, eu ouvi no fulano uma coragem que eu não tenho. Pode ser até nesse sentido. Não só no que eu tenho aqui dentro, como também mas no que eu não tenho. No que eu não tenho. Gostaria de ter a coragem de fazer esse tipo de pergunta ou de me posicionar dessa forma e não faço. Uma invejinha, e aí me incomoda. Né? Uma invejinha. Então pode ser nesse sentido também, mas eu posso ter raivas, tristezas que entraram ali, emaranharam, geraram uma ressonância e eu entro em conflito, né? Um desconforto em relação ao outro. Ai, olha que interessante, eu não tinha percebido dessa maneira, mas faz todo sentido. E você acredita que isso tem um grande peso na questão da criação mesmo, dos pais? Como que essa pessoa foi vista, se ela foi amada, se ela não foi amada, se ela foi validada pelos pais, se ela foi estimulada, Perfeito. Elogiada, né? Porque nós somos seres emocionais, Sim. Né? Então você acredita que isso tem um peso muito grande, esse processo do autoconhecimento, de você mudar esses comportamentos ruins de relacionamentos, que você precisa começar a olhar para a tua infância, para os pais, os comportamentos que eles tinham com você? Onde que tudo isso deu um start, assim? Perfeito, porque o primeiro relacionamento que nós temos é com pai e mãe. Então eu até costumo brincar com os meus clientes, eu falo assim, olha, quer começar bem? Começa a cuidar de pai e mãe.
Porque ali é o início de tudo. Às vezes a gente vai modular os relacionamentos dos nossos pais nos nossos relacionamentos amorosos, a forma com que o pai ou a mãe realizava negócios. Então a gente traz muita coisa de lá. Né? Então por isso que eu falo, é muito importante. E quantas vezes em atendimentos a gente observa que a pessoa, ela não casou com o marido, ela casou com o pai. Gente, isso ou casou com a mãe isso e assim por diante. Incrível. Então é uma coisa muito interessante para a gente olhar e se descobrir. Então, é lógico que é um processo não tão simples, porque olhar para dentro de si, às vezes você vai encontrar coisas que você não gosta do seu comportamento, levantar informações lá de trás que foram desconfortáveis, mas só assim para a gente dar o próximo passo. Sim, e não culpar os pais. Exato, né? Porque eles fizeram o melhor que eles tinham, né? Eu costumo falar assim, ninguém dá o que não tem. Então eles fizeram, os pais sempre estão fazendo o máximo dentro do que eles podem, né? E eu acho que é muito um trabalho nosso no intuito de, poxa, o que eu posso fazer um pouco melhor ainda? Sim. Para deixar para os meus filhos um pouco melhor. Não que eu não vá passar coisas complicadas para o meu filho, porque todas as vezes, eu ainda não tenho filhos, mas é muito normal esse movimento, porque você sempre está fazendo em cima de um prisma, né? de um posicionamento, de uma observação. Isso é muito real, porque eu li uma frase uma vez assim, o que você não cura, você transfere. Perfeito. E no episódio passado, eu trouxe a Ana aqui, a Ana Lucchesi, né? Ela é psicanalista, Master Coach em PNL, e nós falamos muito sobre criança interior, doenças psicossomáticas, e isso assim porque você sempre começa, quando você não tá no processo do autoconhecimento, que você não se conhece, que você só reage o tempo todo, você transfere, quando você é mãe e pai, você começa a replicar no teu filho todos os comportamentos que os teus pais tiveram com você. Eu fui assim, meu filho tem 12 anos. Eu falo que eu fui uma mãe até os 9 anos dele. De 3 anos pra cá, quando eu comecei a adquirir esse conhecimento, e que eu vou continuar estudando pro resto da minha vida, que eu sou apaixonada por isso, eu sou outra mãe. Outra esposa, outra profissional, outra comunicadora, outra influenciadora. Eu falo que o autoconhecimento, ele liberta e transforma. E eu tinha muitos ressentimentos dos meus pais, porque é muito mais fácil colocar a culpa no outro. Então, como eu estava na vítima, eu justificava, eu sou assim, eu reajo assim, porque eu fui criada assim. Perfeito. Então é por isso que eu sou assim. Não. Aí quando você entra no processo de autoconhecimento, que você entende, né, tudo isso que a gente está falando, você começa a se observar no teu diálogo com o teu filho, com os teus funcionários, na tua empresa, na tua vida, né? No teu casamento. E você para de culpar os pais, libera perdão, e você passa até a olhar os teus pais com outros olhos, né? Perfeito, porque mudou o mundo interno. Então, a gente... Por isso que a grande chave é esse olhar para dentro. Não que o mundo aqui fora vai ficar totalmente diferente, não é isso. Mas a forma com que você se relaciona com este mundo externo muda completamente. Então, o segredo está sempre no olhar para dentro, sempre encontrar em você. Eu gosto muito de trabalhar com os meus clientes assim, poxa, tem alguma coisa que está te incomodando? Em alguma pessoa, em alguma situação? Começa trabalhando dentro de você. O que pode ser trabalhado dentro de você. Então isso gera um processo também de autonomia, no sentido de, poxa, de ser mais autor da própria vida, do que ser um coadjuvante ali só deixando a vida... Você assume, né, o controle, o volante, você sai do passageiro. É isso mesmo. Né, seria mais ou menos isso. Exato. Né? É um papo de coach. A gente fala assim, é coach. Gente, mas isso é transformador. Porque quando a gente começa a estudar isso, você... começa a se questionar, e quando você vai ajudar alguém, você faz pergunta para as pessoas e faz ela também começar a despertar. Ela fala, é verdade, por que eu estou reagindo assim? Por que eu sou assim? E é muito comum, né? As pessoas têm uma característica de querer sempre ridicularizar o que pensa um pouco diferente. Então, tá tudo bem. É igual eu falo, eu trabalho com um método que ele é fundamentado na física quântica. Aí a gente tem 2 linhas bem distintas na física quântica. Uma que aceita desenvolvimento, integração com desenvolvimento pessoal, espiritualidade e esse desenvolvimento humano. E uma outra que execra, que fala que é pseudociência e tá tudo bem. Eu acredito que as duas têm as suas funções. É importante ter essas 2 linhas para que uma possa ir fazendo com que a outra se aprimore. Mas a ideia não é brigar com ninguém. Eu acredito muito na coisa assim, olha para você, faz sentido? Então tá tudo bem.
Tá tudo bem. Então, assim, e parar. E aí que é interessante, pegar de novo. A gente tende a olhar só para fora. Então, eu falo que o ser humano hoje está muito carente. Então, rejeições, desaprovações e carências. Já fica uma dica, quer começar a melhorar? Trabalhe esses 3 sentimentos. Rejeições, desaprovações e carências. Porque a gente começa a se moldar para ser aceito pelos outros. Sim. E aí é um problema bem grande, porque bem grande. Te afaste da sua essência. Você se afastando da sua essência, ansiedade aparece, tem uma grande chance de virar uma depressão. Então tem muita coisa envolvida nesse meio tempo. Isso a gente traz desde a época das cavernas, né? Porque para o homem sobreviver, ele sabia que ele tinha que estar com outros... Ele tinha que fazer parte de um grupo, né? Porque a chance era maior dele sobreviver. Então, eu acho que é por isso que a gente busca tanto uma tribo. É verdade. Estar sempre... Claro que também você ficar sozinho... tem vários estudos já na psicologia que provam, né? Que quando a pessoa se sente muito sozinha, a solidão, ela faz muito mal. Porque nós somos seres de relacionamentos, né? Mas também você querer a todo custo se moldar, ser quem você não é, só para pertencer a um grupo... Né? Isso é muito tóxico. Eu acredito que tudo é muito... A gente tem que buscar um pouquinho mais o equilíbrio se a gente pensar em todas as áreas. Ou eu tô com muita gente, ou eu tô sozinho. Não tem um meio termo de ter momentos com pessoas, momentos sozinho. A gente tá muito no extremo para tudo, né? Então a gente pegar as redes sociais, ou tem os haters, ou são as pessoas que amam. Então tem todo um movimento que a gente tem que deixar um pouco mais leve. Eu acredito que assim... Por mais que a jornada do autoconhecimento, essa busca pela cura interior gere dor, ela também precisa ser prazerosa no sentido de ser leve. De não queira, às vezes, mexer num vespeiro que você ainda não está preparado. Não está preparado. Deixa que a coisa que o universo vai conduzindo você para vivenciar o que precisa ser vivenciado. Tudo e tem trabalhando dentro desse contexto, sendo cada vez mais consciente e se movimentando de uma forma mais leve, mais saudável. Isso que você fala, né, do equilíbrio, que nós somos o extremo. E aí você cita as redes sociais. E você trabalha muito com empresários, né? Perfeito. Então a gente sabe o quanto que as redes sociais elas são ferramentas, são várias, muito poderosas para uma empresa vender o produto dela. Porque desde que eu sou criança que eu escuto, quem não é visto não é lembrado. Verdade. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Que eu sempre tive essa visão e o que fez eu desenvolver a minha carreira profissional foi exatamente essa mentalidade. Eu precisava ser vista para as pessoas lembrarem de mim. Isso funciona muito. E na empresa mais ainda. Hoje a gente estuda muito marketing digital e a gente sabe que quem não está no digital, a empresa que não se adequar a isso vai ficar para trás. E aí você fala assim, nas redes sociais existem os que amam e os haters, né? E nós temos sempre um fundo de rejeição muito grande. Raramente uma criança foi criada com tanto amor dos pais, né? Porque os pais também tiveram todo o seu processo de criação, né? Vinda de outras gerações que não tinham esse conhecimento. Então, como que você pode dar uma dica para esses profissionais, esses empresários, profissionais liberais, que precisam divulgar o seu trabalho, a sua empresa, o seu consultório, o que ele faz? Mas ele tem um bloqueio muito grande com comunicação. Eu falei para você que o que fez eu me desenvolver foi minha comunicação, né? Investindo sempre em entrevistas, né, no YouTube. E esse profissional não consegue gravar um vídeo. Ou falando da empresa, do produto, ele grava e apaga, não posta. Eu vejo muito isso, escuto de outros colegas. Então, por quê? Porque ele vai ser julgado, tem aquelas pessoas que entram para apedrejar ou Perfeito. Para elogiar. E aí isso acaba gerando um bloqueio, a empresa não se desenvolve. E fica postando só aqueles banners, que é uma informação fria, né? Como que você pode orientar esses empresários? Porque eu sei que você trabalha com comunicação, você trabalha numa empresa, né, que visa isso, visa o desenvolvimento do empresário, do time, da mentalidade. Como que você pode trazer uma dica de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal para que isso reflita na empresa para essas pessoas? Perfeito. Primeiro a gente tem que entender que é um termo que a gente usa que chama orador imaginário. Né? Então você começa a alimentar demais esse orador imaginário. E a hora que a gente começa a olhar, se a gente pegar um contexto de televisão, de mídias, a gente tem muito mais informações negativas do que positivas. Então qual que é a tendência? Que o seu orador imaginário ele vai tender a olhar para o negativo.
Então começo nesse sentido, olhando e falando assim, opa, eu tenho que trazer um pouco pro mundo real. Peraí. Às vezes a pessoa tem lá pouca audiência, ainda não tem... Eu brinco e falo assim, começa nos stories. São 24 horas. Se der errado, Só sai 24 sai rapidinho. Então, assim, a gente tem que desmistificar um pouquinho essa coisa da comunicação, mas a gente tem que olhar para a história de cada um deles. Então, vou dar um exemplo de um empresário que eu atendi, e o trauma dele, o medo de falar em público, de se posicionar, de gravar, vinha de um trauma lá na infância, que foi na escola. Então, olha só, ele estava no processo de alfabetização, o professor pediu para ele ler. Ele foi ler, ele gaguejou, ele errou, aí todo mundo deu risada. Isso foi algo tão marcante para ele que ele trouxe para a vida adulta. Inconscientemente, todas as vezes que ele ia para um movimento de gravar um vídeo ou de dar uma entrevista, conversar com alguém mais em público, ele acionava isso. Poxa, e se derem risada? E se eu for ridicularizado de novo? E aí ele se bloqueava. Então aí a gente fez um trabalho, que é junto com a homeostase quântica da essência, para tirar o sentimento daquele fato. Então quebrar a informação emocional que está atrelada ao fato. Perfeito, fazer essa dissociação. E aí, naturalmente, ele volta para a situação, ele até lembra do que passou, mas ele não acessa mais essa dor. Essa memória. Então, assim, ele não esquece o que passou, ele não esquece que deram risada, mas ele não tem mais a carga emocional dentro desse processo. Isso se enquadra muito numa postagem sua que eu vi, falando de comportamento, que ela falava sobre o perfeccionismo e a procrastinação. Perfeito. Então, isso leva a um perfeccionismo. Eu vejo o perfeccionismo como uma autoconfiança baixa, né? Um medo do julgamento, perfeito, uma autoconfiança baixa, isso se enquadra muito. E até a procrastinação. O cara Sim. sabe que tem que fazer, que tem que gravar, que tem que criar conteúdo, mas ele fica assim, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Ele procrastina e, ao mesmo tempo, ele é perfeccionista. Mas por que ele é perfeccionista? Ele tem que se perguntar. Perfeito. Mas por que você quer tanta perfeição se você nem começou ainda? Como que você vai ser perfeito se você nem treinou ainda? Eu falo muito isso. Porque eu tenho um filho atleta. E ele compete, né? E é no jiu-jitsu, que é um esporte individual. Perfeito. E eu acho o esporte, assim, extraordinário desde a infância, porque prepara você para o mundo. E eu ouvia do meu filho muitas vezes assim, no começo. Mas eu só vou competir quando eu chegar em tal faixa. Eu falo, não, mas não é assim. Você tem que começar agora. Mas eu não sou bom. Não, mas para você ser bom, você precisa treinar. Perfeito. E para você viver a experiência, né, de ser um número 1, você precisa começar a competir agora. Então, eu acho que na vida profissional, empresarial, é isso. Como que eu quero ser perfeita na comunicação se eu só fiz 2, 3 vídeos? Exato, eu sempre falo para os meus clientes, e é interessante porque isso acontece até por conta da velocidade da informação hoje. Principalmente para os jovens, vai ser, eu acho que um grande desafio daqui para frente, para eles poderem entender que o tempo, a velocidade da informação é uma velocidade de uma criação material é outra completamente diferente. Então, assim, as pessoas que entram nesse loop de buscar já logo o resultado sem querer passar pelo processo, muito provavelmente vão sofrer mais. Então, lógico, eu acredito muito que faz parte esse processo, até sentir a parte da dor em alguns momentos, uma coisa do esporte, perdeu lá uma competição, ótimo. É tirar aprendizados dali. E a questão do ansioso, do procrastinador, muitas vezes é assim também. Eu fiz uma vez, deu errado. Eu fiz uma outra vez, deu errado. Por que eu vou fazer de novo? Ele já condicionou mentalmente que vai dar errado de novo. Então, melhor não fazer. Melhor ficar parado. Aí ele prefere receber todas as críticas por estar procrastinando, mas pelo menos ele não está acessando aquela dor novamente. Ele está na zona de conforto. Tá na zona de conforto. O cérebro tem essa tendência a fugir da dor. Exato. Né? E olha que interessante, quando você fala assim, né, da geração, eu vejo muito isso. Nós somos de uma geração que nós não tínhamos as redes sociais. Então, quando eu comecei a minha comunicação, foi através de entrevista. Então, por mais que pareça pior, né, a nível de ansiedade, insegurança, eu não vejo assim. Eu acho que quando você começa numa entrevista, você tem um mediador. E eu comecei com uma grande jornalista. Eu até trouxe ela aqui, a Letícia Henrique. Ela te deixa à vontade. E ela sabe ler o outro, pela experiência dela.
Isso me ajudou muito, então assim, eu não tive uma experiência ruim na primeira vez, porque ela faz a leitura, ela vê que você não está indo muito bem, está fugindo da linha de raciocínio, ela puxava, ela já conduzia, então nós temos um mediador. Então, para nós, é um desafio hoje, para quem não veio de uma era de entrevista, que não tiveram bons mediadores, porque quando você está ali no teu ao vivo, na tua rede social, no teu vídeo, é você e você. Você é o mediador, o teu cérebro ele tem que fazer a linha de raciocínio e você está se olhando. Isso que é o pior, né? Ali você sabe que tem uma câmera, mas eu não estou me vendo. No celular eu estou me vendo. E aí quando eu me vejo, eu me julgo. Perfeito. Eu já acho que... E a geração... Então nós viemos dessa geração, então profissionais da nossa idade... acima dos 30, 35, eu vejo que eles têm mais dificuldade porque no nosso ambiente não existia esse mundo, né? Nós não tínhamos as redes sociais, então nós tivemos que nos adequar à evolução do digital. Perfeito. Agora, olha a diferença da nova geração. Quantos youtubers estão fazendo um sucesso imenso, porque eu tenho um filho de 12 anos que vê esses youtubers super novinhos, a idade do meu filho já tem 3 milhões de inscritos. O menino grava um vídeo com uma desenvoltura por causa da geração, aí entra contexto, estímulos. Então, olha como o ambiente nos influencia, né? Perfeito, e é interessante isso, analisar num prisma. Não tem uma geração melhor do que a outra, tem o momento que aquela geração estava inserida. Né? Então, é aprender com essa nova geração também. Se adaptar. Se adaptar. Claro que vai ser o desafio deles... por conta dessa velocidade. Isso é fato. Vai ser um desafio para eles. Mas eles têm muita coisa boa para ensinar pra gente. Tem. Né? Então, assim, esse jogo de cintura, essa flexibilidade... talvez falte até um pouquinho de firmeza hoje, porque eles também estão muito sensíveis. Tá? Eu acredito muito que estão poupando tanto as crianças que aí, quando ela entra num processo mais complicado emocional... cai numa frustração, cai em um problema mais denso. Eu até costumo dizer assim, só fazendo um paralelo, que a questão de feminicídio, dentro da minha visão. A gente está criando crianças que nunca escutam um não. Que sempre a última palavra é a dela. Aí esse menino, vamos pôr a ideia de um menino e uma menina, só para exemplificar. Esse menino nunca escutou um não a vida inteira. Aí ele cresce, ele começa a namorar. Daqui a pouco não faz mais sentido estar junto para a namorada. Ela fala que não quer mais. Como ele vai reagir? Ele vai reagir. A tendência é ele não reagir de uma boa forma. Tem um fundo muito pesado. Então, ter esse movimento de olhar assim, olha, vamos cuidar das suas... A gente não tem que trabalhar para poupá-los. A gente tem que trabalhar para ajudar a eles administrarem as emoções deles, desde pequeno. Desde pequeno. E olha só que interessante, já pegando o gancho que você falou das crianças, e eu falei do meu filho do esporte, né? Foi o melhor investimento que eu fiz. Claro que eu vi que ele tinha um talento biomecânico, motor, para atividade. E eu fui colocando ele em vários esportes, né? E quando eu vi ele lutando, ele começou no judô, eu vi que ele era bom. E ele foi se desenvolvendo. E aí eu comecei a incentivar ele a competir. Eu poderia ter deixado ele só no treino, mas como eu vi que ele tinha um talento, falei, filho, é um desperdício. E outra, quando você compete, é você contra você. Não é contra o adversário. E você vai aprender a lidar com frustração. Você vai aprender a se virar. Porque o teu professor, tua mãe, teu pai, não tá lá no tatame. É você, o menino e o juiz. Então você tem que se virar. E eu vi isso pela primeira vez refletir já numa fase dele agora, na escola. Vou falar aqui para vocês, isso vem do esporte. Ele não gosta de inglês. Ele tem muita dificuldade, ele repete o tempo todo que odeia. Já expliquei para ele que quanto mais ele falar, mais ele vai odiar. E ele vai levando o inglês. Até que teve uma apresentação oral para uma banca. Então você imagina. Aí ele veio para mim, muito preocupado, falou, mãe, e agora? Como é que eu vou falar? Eu nem sei falar isso aí. Aí ele é muito engraçado. E ele ficou nervoso, eu falei assim, faz o seguinte, qual que é a tua fala? Tá aqui, anota, que isso ajuda muito nós a conseguirmos memorizar mais rápido. Escreve umas 10 vezes e depois você fica lendo e vai pro espelho para treinar. Aí tá bom. Aí chegou outro dia, teve a apresentação, eu fiquei preocupada, fui pegar ele na escola, a primeira coisa que eu perguntei, e aí? Aí ele assim, tu não acredita? Eu o quê? olha onde eu vou chegar. Aí ele, mãe, na hora,
Eu comecei bem. Fui falando lá, tava lembrando, de repente, no meio da fala, me deu um branco. Aí eu olhei, aqueles professores todos me olhando, sentado naquela mesa. E a minha classe, eu pensei, mas olha como ele pensou rápido. Por quê? O esporte, né, competição. Ele pensou que ele tinha duas alternativas. Ou ele falava ali, esqueci tudo e passava vergonha, e tirava 0, ou eu me virava de alguma maneira. Olha o que é o esporte. Lá ele se vira, né? Ele falou que começou a enrolar. Ele sabia a próxima fala, mas não sabia do meio. O que ele fez? Como o inglês é enrolado mesmo, olha o improviso. Perfeito. E a vida é um improviso. Perfeito. Ele se adaptou à situação. Ele falou que começou a enrolar a boca, e já engatou na próxima, já que inglês é enrolado. Eu achei aquilo demais. Aí eu pensei assim, meu Deus, olha o que é você criar uma criança no improviso, sim, no desafio, tipo, te vira. E não passando a mão na cabeça e querendo resolver as coisas pra ela. Exatamente. É dar autonomia pra ele resolver. Tudo bem. Foi a melhor forma que ele encontrou e resolveu. Vamos agora estudar mais pra não gaguejar mais na próxima, não enrolar? Maravilhoso. Mas é ter essa... Eu falo assim que, infelizmente, é um processo que assim, a gente não tá treinando mais a ter disciplina. Esse movimento de, peraí, da repetição, do fazer de novo, do errar e aprender com o erro. Então, essa coisa do poupar realmente tem atrapalhado bastante. E aí, eu falei pra ele, nossa, elogiei e falei, nossa, demais, filho, e a vida é isso. Porque se ele tivesse se entregado e falado, passado vergonha, aquilo ia gerar um trauma, uma frustração, e isso poderia repercutir muito na comunicação dele futuramente, que é o que a gente vê acontecer hoje, né? E assim, eu tava conversando com ele sobre isso, sobre essa questão. Quando você aprende a improvisar e você aprende a se adaptar, você começa a não focar mais no problema, você começa a buscar a solução do problema. Isso na vida empresarial é a chave, né? Porque você se adapta, você não fica só focando no negativo, você vai, não, tem um problema aqui. Não vou ficar olhando para o problema, preciso achar uma solução para esse problema. Isso é gestão. Perfeito. Isso vai te ajudar a gerir até a tua vida, não só a tua empresa, né? Perfeito. O que às vezes complica mais, por que às vezes é mais difícil para um do que para outro? Trazer um conceito aqui que a gente usa muito, como base também, que é da teoria do It From Bit, que é de John Archibald Wheeler. Ele foi um dos últimos colaboradores de Einstein, e ele fala que tudo que existe no universo é feito de informação. Então vamos lá, vamos dar uma simplificada na ideia. Imagina lá, uma criança que tem os pais fazendo o manejo ali, o movimento todo correto, dá carinho, mas também sabe puxar a orelha a hora que tem que puxar, no equilíbrio, ela tem o quê? Um conjunto informacional muito mais positivo do que aquela que não tem nada disso. Então, para essa aqui é muito mais simples do que para essa outra. Então, é justamente nesse conjunto informacional que a gente começa a trabalhar, principalmente no meu caso com a homeostase quântica. É identificar os pontos, indicar os fatos que foram negativos para limpar esses sentimentos, para que naturalmente ele deixe de fazer parte desse conjunto informacional, dessa sua consciência maior. Gente, que demais. A minha próxima pergunta é essa. O que é homeostase quântica? Homeostase quântica da essência é um método de autocontrole consciente que é fundamentado em alguns princípios da física quântica. Né? Então, a ideia é encontrar informações que geram desequilíbrio na nossa consciência. Então, poxa, eu estou estourando no trabalho. Estou brigando demais. Por quê? Tem um conjunto informacional criando essa realidade. E aí a gente tem que fazer toda uma pesquisa com a pessoa para descobrir de onde está vindo. É o como, né? Como ela está fazendo para chegar nisso. Perfeito. Então pode ser, já tem de casos que o problema no trabalho é que o colaborador via no chefe o pai. A característica era muito parecida, fisicamente ainda ele remetia comportamentos. Opa! Aí como resolve? Trabalhando os traumas com o pai. Trabalha os traumas com o pai, para de incomodar o chefe. Gente, ou seja, trabalha o interno dele, volta a fita, vai lá para a fase do desenvolvimento, enxerga a criança, cuida dela, acolhe ela e agora repercute agora. Perfeito. E inclusive nesse processo de limpeza, a gente não vai ficar só exclusivo
na criança, porque ao longo da vida a gente continua vivenciando situações negativas. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, foi muito marcante, porque eu já era terapeuta na época, e eu estava atendendo em Taubaté. Foi em 2016 e teve o acidente com o avião da Chapecoense. E eu tenho um vínculo muito forte com a aviação. Eu cresci no meio da aviação, Esquadrilha da Fumaça. Meu pai foi presidente de aeroclube, então muito envolvido nesse mundo. Meio. E na hora eu tava em Taubaté, tava meio dormindo, meio acordado, o plantão da Globo. E aí veio a notícia. E aquilo me incomodou de uma forma forte. Falei, nossa, e aí eu comecei a trabalhar esses sentimentos, mas continuava. O incômodo continuou. Eu virei e falei assim, poxa, muito provavelmente tem alguma outra coisa que aconteceu na minha vida que tá emaranhando, que eu não tô acessando agora, tudo bem. No dia seguinte, conversando com uma cliente minha, ela trouxe uma informação, eu falei assim, puxa, você acabou de fazer eu lembrar de algo que eu tenho que trabalhar. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, olha só como as situações são parecidas. No primeiro caso, eu estava no hotel, meio dormindo, meio acordado, TV estava ligada também, plantão da Globo. Eu tinha uns 10 anos de idade, estava indo dormir nos meus avós. Meio dormindo, meio acordado, TV ligada, plantão da Globo. Tinha caído um Boeing 747 da TWA no mar. Então, enquanto eu não trabalhei esse trauma, não parou de incomodar esse outro. Então tem todo um emaranhado que a gente fala, né, de informações e de fatos a serem trabalhados. Claro que eu estou indo em algo mais denso, que incomoda mais, mas a gente vai ter que olhar para esse mundo interno. Então é um processo bem interessante. E o nosso cérebro na tentativa, quando a gente fala em homeostase, a gente fala em equilíbrio, tá, Exatamente. gente? Essa que é a palavra. Homeostase é equilíbrio. Então, o nosso corpo, e ele é uma unidade com o nosso cérebro, não é só corpo, o cérebro também. Já falei várias vezes que o nosso cérebro continua dentro do seu corpo, através do seu canal medular e das inervações que saem. Então não dá para separar mesmo, nem na anatomia, né? Porque a gente fala assim, mas... Porque as pessoas confundem, né? Elas acham que... A nossa medicina vem trazendo muito de maneira assim, de tratar os pedaços, de olhar os pedaços, tratar sintoma, né? Agora que a gente está falando dessa unidade. Então... Ele vem trazendo, ele tem essas informações, né, do sentir, envia a informação para o cérebro, para o corpo. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, para nos manter vivos, ele busca o tempo todo o equilíbrio. Perfeito. Isso na postura, né, porque eu falo muito com vocês sobre isso no canal, e a parte fisiológica, biológica, né, neurológica, enfim. E aí, quando ele percebe que uma situação, uma memória, me desequilibra, porque me faz ter gatilhos emocionais que vão gerar sentimentos, que vão repercutir na minha química, na minha fisiologia, disparando o coração, né, dando sensações de pânico, estresse. Ele armazena aquela memória, né? Para que é como se ele colocasse embaixo do tapete. Bom, isso daqui afeta ela, a fisiologia dela, vai tirar do equilíbrio, da homeostase, vai me dar muito trabalho para regular ela de novo. Fisiologicamente, vamos guardar aqui. Joga ela pra baixo. Então, aquele filme, Divertidamente, mostrava isso. Maravilhoso. Nossa, quando eu assisti, eu falei, gente, que filme extraordinário. Maravilhoso. Ela pega a bolinha, a alegria. Aí eles falam assim pra ela, mas onde que você vai guardar isso? Aí ela tinha um elevador que ela descia. Não, isso daqui ela não precisa lembrar. Aí ela joga a bolinha pra cair lá num lugar que tinham várias bolinhas guardadas. É isso mesmo. E a gente não consegue ter acesso a isso de maneira consciente, né? Perfeito. Só com técnicas. E como que acontece no caso da homeostase? Só pegando, né? Homeo é igual estase ficar parado, né? Então por isso essa questão do equilíbrio, mas muito legal. Então, o que a homeostase vai atuar? Ela vai sempre entender assim, nós vamos trabalhar de maneira consciente o que você já sabe. A partir do momento que você sana essas dores, cura essas dores emocionais, mentais e assim por diante, naturalmente você começa a acessar novas dores. Então começam a aparecer novos fatos. Então o processo na homeostase é todo consciente. Não tem uma coisa assim, vamos agora fazer uma meditação e você vai ficar mais em hipnose, vamos pôr. Não, é um outro processo. É como a gente está fazendo aqui, um bate-papo. E nós vamos conversando para atrelar fatos aos sentimentos.
Então pega assim, a pessoa fala, eu tô com um problema no meu relacionamento amoroso. Então vamos lá, o tema é relacionamento amoroso. Dentro do tema relacionamento amoroso existem vários fatos. E esses fatos geraram sentimentos, informações diferentes. E aí a gente começa a trabalhar as informações que precisam ser alteradas. Traições, raiva, medo, injustiça, enfim. Sim. Todo esse contexto que pode estar atrapalhando, é a terapia. Isso se enquadra na terapia cognitivo-comportamental? Ou não? O que acontece? Ela é um processo de cognitivo que você está trabalhando totalmente consciente. E você entende onde está sendo trabalhado. Entendi. Né? A grande diferença é que a gente, dentro do princípio, a gente vai usar parte da informação para eliminar aquela informação. Então, exemplo. Se eu sentir raiva, eu não vou fazer um processo para gerar harmonia. Eu vou tirar a raiva. Por quê? Quando eu faço um processo de inserção, que é maravilhoso, né? Eu acredito que tudo agrega. Eu não sou adepto daquela coisa separada. Vamos trabalhar de forma integrativa. Totalmente. Tem que ser, totalmente. Então, a ideia é, se eu tenho raiva e gerei harmonia, eu tenho raiva e harmonia. E esses dois podem estar equilibrando. Maravilhoso. Agora, na homeostase, a ideia é, tira a raiva. Então, naturalmente, eu não preciso colocar algo no lugar. Eu volto para minha homeostase sem ter um processo de inserção. Sem substituir. Sem substituir. Isso é muito importante. Né? Então, eu vejo isso, um processo diferente. Eu vejo isso como um processo muito importante, válido e que dá resultado, porque nós somos condicionados, né, desde a infância, principalmente quando a gente tem as faltas, né, rejeição, falta de amor, a sempre procurar substituir uma coisa pela outra. E a gente busca no externo. É assim que os vícios acontecem. Os vícios ruins, e até um vício bom, vai à academia. Sim. Eu sou viciada em academia, eu preciso. E tem momentos que isso não é tão bom. Por quê? Eu falo que ser viciado em exercício é maravilhoso, mas por que tem momentos que não é tão bom? Porque hoje eu não tô legal para ir. Eu tô sentindo que eu tô cansada. E o descanso, ele é muito importante. Tô sentindo que eu tô cansada, o ideal era eu dormir um pouco mais. O corpo tá desesperado pela substância. Então, quantas vezes eu me vi na academia, não rendi nada, mas eu fui porque... Para poder ter esse momento. Né, porque você quer buscar sempre algo para suprir uma falta. Perfeito. Que vem lá de trás. E as faltas, elas são sentimentais. Então, eu acho muito importante, porque muitas vezes, se eu quiser pegar um sentimento e colocar no lugar daquele que eu preciso resolver, como que eu vou resolver? Perfeito. E isso pode gerar... acaba sendo um processo muito mais simples, vamos por assim, do que eu resolver mesmo. Sim. Então, ao invés de eu cuidar daquela dor, ou vamos pegar na ideia do comportamento, não vamos nem falar do sentimento. Tá. Vamos lá. Vamos pegar no comportamento. É muito mais fácil. Vamos supor que a gente teve uma discussão. É muito mais fácil eu deixar isso pra lá, deixar passar 2, 3 dias e depois vir conversar com você, do que eu ir lá e falar assim, poxa, eu não gostei disso, não gostei daquilo, e você falar a mesma coisa e a gente evoluir e fazer um caminho diferente. Então a gente tende a ir para o mais fácil. Sim. E é natural do ser humano. Eu não vejo como uma caça às bruxas. Não é isso. Mas é no sentido assim, precisamos ter mais consciência. Então entender aquela informação e usar essa informação para que a gente possa tirar ela do nosso sistema. Até porque é muito mais fácil a zona de conforto, né? Perfeito. Porque se eu quero fugir da dor, exato. Então a pessoa, eu acho que para ela fica muito mais fácil ela negligenciar muitas vezes e não querer resolver. Perfeito. É sair da zona de conforto para a gente entrar na zona de aprendizado. Que interessante. Muito legal. Então a gente tem que ter esse movimento para fazer coisas diferentes. Eu acredito muito que cada vez mais nós precisamos estar conscientes do que nós estamos fazendo e de como nós estamos reagindo com esse mundo aqui fora. E não tem outra forma a não ser olhar para dentro. E eu falo muito também que o autoconhecimento, a sabedoria, não é uma linha de chegada. É uma linha contínua, não vai chega ter fim. Nunca. Não vai ter fim. Não vai. E é o que às vezes as pessoas se frustram. Falam, puxa, mas eu vou ter que ficar a vida inteira trabalhando? Vai. Então é uma coisa que... Mas é muito gratificante. Então você gera autonomia, você começa a melhorar os relacionamentos, você começa a entender mais o outro.
Então você começa a julgar menos também. E você aprende até a perdoar. Exato, você é muito mais fácil. Perdão. Até porque a maioria das vezes a pessoa fala que perdoa, mas ela vira e fala assim, né? Só não quero fulano do meu lado. Se ele aparecer do meu lado, eu dou uma porrada nele. Ou seja, ainda não conseguiu perdoar. E aí, o que a gente pega nessa visão informacional? Quais traumas, quais informações geraram esse desequilíbrio que estão impedindo você de perdoar outro? Aí faz um processo para limpar esses sentimentos e naturalmente você consiga perdoar o outro. Tem uma frase que eu falo muito: esteja consciente do seu subconsciente, do seu inconsciente. É verdade. É isso aí. Quando você se torna consciente, muda tudo. E é treino, né? Com certeza. Cada dia que passa eu fico melhor nisso. Eu me pego ainda, muitas vezes, repetindo padrões que eu fico assim, revoltada comigo mesma. Mas aí eu me aceito e falo, de novo? Como é que tu caiu nisso de novo? Você já sabe que você, né? E aí eu percebo o quê? Não posso deixar de olhar para isso. Eu achei que estava resolvido, mas não está. Aí volta e trabalha de novo ali. E você começa a viver tão melhor, a se relacionar melhor. Você se torna uma pessoa melhor em todas as áreas da vida. Como esposa, como esposo, como chefe, como líder, então nem se fala. Nossa, totalmente. Liderança? Gente, se o líder não tiver autoconhecimento, como que ele vai gerir o time? A empresa precisa posicionar, precisa lidar com as duas partes da empresa. É um processo bem denso. Eu sou coordenador do Orion, né, que é um programa do Kiron voltado para a liderança. E é muito legal quando eles começam... Opa, peraí, eu que tenho que fazer um movimento. Então é muito legal esse contexto do autoconhecimento. Até porque para o empresário, quando ele não tem esse processo do autoconhecimento e da sua própria gestão, o que acontece? Por ele já estar num cargo, né, dentro de uma hierarquia, ele está no topo, né, e os funcionários estão abaixo dele, é muito mais fácil para ele sempre ser a vítima. A empresa é a vítima e ela está no buraco porque a culpa é do time. É verdade. Só que quem lidera o time? E ele esquece que, né, aquela coisa, né, a empresa é a cara do dono. É a cara do dono. Não tem jeito. A empresa é o reflexo dele. Exato. Eu falo que se a empresa vai bem, a culpa é dele. A empresa tá mal, a culpa também é sua, desculpa. Sim. E eu já passei por isso, porque eu tive uma empresa, até comentei no outro episódio, que eu tive que fechar as portas, né? E a culpa foi minha. Foi minha. E quando eu não estava no processo de autoconhecimento, eu falava o quê? Que a culpa era das funcionárias. E pegando esse gancho, olhando para a questão da empresa, porque às vezes você sabe que aquele colaborador não está rendendo, você já fez tudo que você podia, por que não demite? Ou por que não dá uma nova chance em outro setor? Tô pensando nas possibilidades. Sim. Né? Então, assim, aí a pessoa fala assim, mas entra na coisa da rejeição, mas não quero ficar mal. Não quero que fulano pense, se posicione. Então, saia daqui falando mal da empresa. Treine a pessoa, né? Volta no treino. Tenha posicionamento para poder extrair do seu time o melhor. Mas não precisa, claro... A ideia é trabalhar cada vez mais para que as empresas precisem demitir menos. Mas tem alguns momentos que isso é necessário. E aí, por que não fazer? Por que não fazer? E é sempre um momento muito desagradável, né? Sim. Quando você tem um RH, tudo bem, ele vai lá e resolve. Mas depois você vai encontrar a pessoa, né? Mas tem empresas que não tem. É verdade. Sou eu. É direto. É direto. Então, se você não tiver essa autogestão, né, sua, como que você faz com o time? E você olha, esse processo de autoconhecimento é tão importante para o time, porque quando você faz a análise comportamental, né, e você passa para o time, elas começam a se conhecer. Nossa, eu não sabia que eu era sistemática, que eu era cautelosa, que eu era dominante, que eu era influente. Aí você explica o que é cada comportamento e não significa que se eu sou dominante, se no meu gráfico deu que o dominante está aqui, o influente está aqui, eu tenho isso aqui de cauteloso que eu tenho que trabalhar aqui. Não é que eu vou entrar na síndrome da Gabriela e vou ser sempre assim. Não, sim, porque esse é o processo de adaptação. Perfeito. E eu falo que empresa é adaptação, né? A gente tem que estar o tempo todo se adaptando ao mercado, ao que acontece. E venda é isso, é adaptação. Porque nós estamos vendendo para quem? Para outro ser humano que também tem um comportamento, que é um ser humano que tem sentimento. Então, se eu não entendo isso, como é que eu vou vender? É verdade. Então, tem que ter esse domínio próprio, esse olhar, não tem como. Gente, isso é demais. É muito legal. E para a gente finalizar, existem muitos preconceitos, falando em comportamento, em crença, existem muitos preconceitos que envolvem as crenças, né? Porque
O preconceito nada mais é do que o seu ponto de vista, tá? Preconceito é isso, você acredita numa coisa de maneira assim, ó, que você acha que é verdade absoluta, é a sua verdade, aí você começa a julgar outras coisas sobre a física quântica. E você trabalha, você tem um método, né, em que você fala muito sobre a física quântica e hoje a gente sabe que ela já foi comprovada até cientificamente. E muitas pessoas tiveram que engolir esse preconceito e começar a aceitar. Como que você lida com isso? Você pode falar um pouco pra gente como que você chegou nesse método? Falar um pouco sobre a física quântica? Claro. Você pode abrir a mente das pessoas com relação a isso? Vamos lá. Como que eu cheguei nesse mundo? Contando um pouquinho, eu sou formado em comunicação social, fiz rádio e televisão. Na época eu tinha estúdio de produção audiovisual, trabalhava em TV, trabalhava numa universidade em Limeira, né? Tomava conta do laboratório de áudio e vídeo da faculdade e também dava aula de informática para crianças de 2 a 12 anos. Gente. Na escola que eu estudei a vida inteira. O homem-polvo, né? Fazia um monte de coisa. E quando foi em 2012, um pouquinho antes, eu já estava lendo alguns livros da questão da lei da atração. Então eu falei, pô, que legal, eu comecei a ler. E foi quando aconteceu de ter um curso em Limeira, que foi a Zaros, que hoje eu sou parceiro da Zaros, trabalho na Zaros. Eles trouxeram o Sérgio Secato. E eu conheci o Sérgio, conheci o método, que é a homeostase quântica da essência, foi um método desenvolvido por ele. E dali eu não saí mais desse mundo. Eu mergulhei de cabeça e fui cada vez mais ampliando os horizontes, trabalhando muito essa questão do mundo interno. Lembrando que sempre nós podemos oscilar e ter os problemas. Eu mesmo depois passei por uma depressão 2 anos muito forte, mas foi o autoconhecimento que fez com que eu passasse por ela. Meu autoconhecimento, minha espiritualidade, a minha fé, foi o que me deu o sustento para aguentar essa tempestade. Sim. Né? Então, na questão da física quântica, a gente começa a treinar o nosso olhar. Então, vamos pôr um conceito muito falado na física quântica, e que a hora que você começa a impactar, ou seja, colocar na sua vida, já começa a ter resultados diferentes. Primeiro é o ato de ser um observador consciente. Preste atenção no que você está observando. Você está observando o que você quer ou o que você não quer? Exemplo, quando tinha Facebook estava mais em alta, né? Cansei de ver. Estou passando mal, fiz check-in no hospital. Gente, lembra disso? Todo mundo fazia isso. Todo mundo fazia isso. E a foto do... Ai, por gente. conta. Sem o julgamento no sentido que sim, porque era por conta de uma carência e tudo mais. Mas olha só, se eu tô querendo ficar curado, se eu tô querendo melhorar, por que eu vou colocar todo mundo me vendo doente? Não tô falando pra você esconder, não é nada disso. Mas você fez uma propaganda ali muito negativa. Então, treine o seu olhar para encontrar novas possibilidades. Claro que não vai ser do dia para a noite, algumas coisas vão acontecer, tem algumas coisas que demoram um pouco mais, mas você tem que começar a aguçar esse olhar. Então esse é um primeiro ponto. E o porquê que às vezes é tão difícil manifestar o que eu observo? As pessoas viram e falam assim, nossa Samuel, eu penso positivo e parece que a coisa não sai do lugar. Por quê? A gente entra no contexto, que é um outro fundamento da física quântica, a ideia de possibilidades e probabilidades. Ou seja, para sua consciência, todas as possibilidades já existem. Você saudável, você doente, você com dinheiro, você sem dinheiro, no nível possibilidades já existem. E olha que legal, se a gente pegar todas as grandes religiões, elas vão falar a mesma coisa. Tudo é possível, só pegando fazendo um gancho. Só que o que vai determinar o que é mais provável é o seu conjunto informacional. Então, se eu tenho muitos traumas de relacionamento amoroso, muitos fatos onde tive conflitos dentro desse tema, muito mais complicadinho de eu gerar um relacionamento positivo. Ou seja, a probabilidade fica menor. Isso não quer dizer que você não possa. Então, a partir do momento que eu observo diferente, eu começo a afetar diretamente essas probabilidades. Desde que eu entenda isso, e se eu quero que essas probabilidades sejam favoráveis a mim, eu tenho que ver os meus programas arquivados no computador. Então aí que a gente une esses pontos de vista, né, esses fundamentos da física quântica com a homeostase.
Porque a homeostase quântica trabalha na retirada da informação. Na limpeza então, dos programas. Isso, então você começa a limpar os sentimentos, padrões mentais que estavam diminuindo a probabilidade daquela realidade se manifestar. Gente, que demais. Até porque, quando a gente fala em física quântica, em manifestação, em cocriação, porque tudo está disponível, né? Verdade. Eu estou criando o tempo todo, a meu favor ou contra mim, né? A gente fala assim, mas eu penso e não acontece, porque você não está sentindo aquilo como real. Só que para você sentir como real, começa no pensamento. E esse pensamento vem dos teus dados arquivados. Perfeito. Então, se eu quiser manifestar uma coisa que eu não acredito, porque eu tenho lá uma crença de inferioridade, por exemplo, que aquilo nunca vai acontecer, eu tenho que limpar essa crença, para que quando eu começar a imaginar, eu passar a sentir. Porque a gente fala, eu já li sobre, né, para você, que quando você só quer ou imagina, vamos supor, eu não sei explicar, tá aqui, para que exista a onda, tenha um prolapso, né, e aquilo se materialize. É o colapso da função de onda. Isso. Eu tenho que sentir aquilo como real. Ou seja, eu tenho que estar coerente com o meu pensamento, o meu sentimento e a minha ação. Coerente, isso. Eu tenho que estar congruente, coerente, a gente tem que ter essa conexão. É até aquela coisa, às vezes você tá lá, nossa, eu quero uma Ferrari, quero uma Ferrari, quero uma Ferrari. Isso tá gerando uma nova informação. Ok, só que o que acontece? A Ferrari não veio, frustração. Só que, qual que é a grande questão? Uma Ferrari para você faz sentido hoje? Eu consigo observar eu construindo uma Ferrari? Ou vamos gerar um outro exemplo. A pessoa vem querendo ganhar mais dinheiro. Aí se pergunta assim, quanto que você ganha hoje? Eu ganho R$ 2.500. Mas eu gostaria de ganhar 20. Concorda que de 2.500 para 20 tem um abismo? É gigantesca essa diferença. Aí eu costumo falar assim, poxa, então por que você não vai devagar? Sai de 2.500, vai para 5. Depois de 5, você vai aumentando, ou seja, vai ficando mais fácil para construir na sua consciência esse resultado grandão que você quer lá. Mas a partir do momento que você entende os pequenos passos que precisam ser dados. Então, e isso ajuda a trabalhar na questão das probabilidades. Porque eu estou gerando informações e estou gerando resultado. Opa, começa a ficar mais provável. Começa a ficar mais fácil. Até porque quando você passa a acreditar tanto naquilo que você quer, que você está imaginando, você começa a ter os comportamentos para realizar aquela ação. Exatamente. Então não é que vai cair do céu, você vai trabalhar para poder chegar onde você quer e vão começar a aparecer as sincronicidades do universo, né? Porque você vai se conectando com pessoas, as oportunidades começam a vir. Seria uma coerência entre o coração, que é o sentir, com a parte cerebral, perfeito, né? Perfeito. Então não é só pensar, é sentir também de acordo, alinhando os dois. Exatamente. Né? Porque a gente tem que unir o querer com esse sentir, né? Não adianta gerar só um processo mental. É uma informação, ok, mas eu ganho muito mais força a partir do momento que eu trabalho em todos os aspectos. Aquela coisa, poxa, estou procurando um emprego, mas eu não abro nem o classificados para ver. Então, peraí, tem um movimento, lá, o ato de observar, o ato de orar, o quê? É uma oração? Ora, ação. Ou seja, não tem como. Começa aqui. Sempre vai começar na mente. Sempre. Mas depois você precisa fazer os outros passos, porque senão é só mais uma informação na sua mente. Faça que eu te ajudarei. Então, exatamente. E aí a gente tem que olhar também porque, às vezes, a gente está inserido em alguns contextos que não fazem sentido mais. Se você quer gerar algo diferente. Por exemplo, grupo de amigos. Às vezes você tem um grupo de amigos, mas para você dar um próximo passo, você não pode estar lá totalmente inserido todo o santo dia como você estava desde os 15 anos. Porque eles não estão no nível que você quer estar. Perfeito. Ninguém está falando para você excluir. Não é que você não vai ter contato, mas a gente tem que olhar para o grau de prioridade. Infelizmente, o ser humano está se perdendo um pouco nisso. Ele não se torna uma prioridade. Se ele não é uma prioridade, qualquer coisa vale. E aí fica a vida sem sabor. E ele nem sabe, na verdade, o que ele quer. Exato. Porque ele não tem esse grau de olhar assim, não, peraí, eu tenho que tirar um tempo para cuidar de mim, para fazer diferente, para encontrar novos caminhos. Ponto.
É o autocuidado. É o autocuidado. E hoje eu vejo assim, as pessoas buscam muito, correm muito atrás do propósito. E não é isso. O propósito te encontra quando você se conhece, quando você tem objetivos, metas claras, né? Você precisa ter meta clara. Perfeito. Tipo, eu não posso viver um ano igual ao outro. Aí chega o final do ano, mas o que você quer? Deixa a vida me levar. Não, você que tem que levar a vida. É o ser para ter, né? É assim, nessa ideia do deixa a vida me levar, eu posso até deixar ela me levar, desde que eu esteja no comando. É, isso aí. Entender que eu tô manejando lá o barco, veio uma maré, te jogou para um lado, ok, deixou a vida te levar, mas você volta pro um de novo. Então é ficar mais consciente, mais autor da própria vida. É, porque hoje a gente tem muita informação sobre física quântica, né? As pessoas buscam muito dinheiro e prosperidade e elas acham que é uma fórmula mágica. Que é do dia para a noite. E não é. E é uma construção. E eu gosto muito de desmistificar um pouquinho a coisa do guru. Porque as pessoas têm uma ideia de querer, não, porque agora o fulano é um guru. Não, gente. São seres humanos como qualquer outro, né? Quem trabalha com autoconhecimento tem que ter um cuidado nesse sentido também. Lógico, a gente é uma porta de conhecimento, de tudo mais, mas nós também temos as nossas coisas a serem cuidadas, nós também temos as dores a serem curadas e assim por diante. Então é muito importante a gente se inserir dentro do processo, para virar um espelho, para não repelir. Senão é aquela coisa, então a pessoa não tem mais problema, a pessoa é perfeita. Não, nós temos problemas, temos desafios e... Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar mais. Sempre. Que a gente vai aprendendo um pedacinho e entendendo também para desfrutar a jornada. Né? A gente entende que a gente não sabe nada, que a gente precisa continuar. E o processo do autoconhecimento, eu vejo ele como um processo da evolução, principalmente espiritual. O que você veio fazer aqui? Porque você não veio aqui a passeio, você vai desperdiçar uma vida? Sim. Né? Você vai jogar ela no lixo, você não quis nada, não planejou nada, viveu por viver, você não conduziu, a frustração vai vir. E aí as pessoas entram num processo de frustração e aí começa a entrar em depressão ou num quadro de ansiedade, e aí ela quer buscar propósito. Então, não espere por uma crise. É verdade. Né? Já começa a fazer agora esse processo de se conhecer. E assim também, entender que entrou na crise, viva a crise, no sentido de entenda o que precisa ser entendido para você sair do buraco. 2020 a 2021, passei uma depressão profunda. Eu já era terapeuta, eu cuidava, mas eu fui pro buraco. Só que o fato de me conhecer, de ter esse movimento, ficou muito mais simples para eu sair de lá. Então, entender que a gente vai passar, gerar os aprendizados, olhar para tudo como um aprendizado, não como uma perda, como uma perda. E é verdade, eu acho que quando você ressignifica, fica tudo mais fácil, né? A gente aprende assim, a gente vai aprender sempre quando a gente encontra esses desafios, né? É verdade. E aí você fica bom em sair deles, cada vez melhor, nunca perfeito, mas cada vez melhor. É verdade. Muito obrigada, viu, por esse programa lindo, maravilhoso, adorei. Eu que agradeço o carinho, o convite, estou sempre à disposição que precisarem. É um prazer falar com todos vocês. E onde que as pessoas te encontram? Fala aqui as tuas redes. Eu estou lá no Instagram, que é o Samuel M. Stefan, tá? É o @SamuelMStefan. Me acham por lá, tudo tranquilo. Aí depois, se tiver alguém que tiver dúvida, quiser conversar no WhatsApp... Eu vi que você vai ter um curso online? Isso, eu estou programando um curso online para o próximo mês. De homeostase quântica. De homeostase quântica da essência, para ensinar as pessoas a se autocuidarem. Elas não se tornam um terapeuta, mas elas entendem como cuidar das suas próprias emoções. Que a ideia é gerar essa autonomia. Muito bom. Viram só, gente? Olha que dica maravilhosa. Eu quero agradecer você, mais um episódio maravilhoso. Peço para você compartilhar com outras pessoas, porque se esse episódio te ajudou, compartilhe. Compartilhe ele com outras pessoas e deixa aqui para mim o seu comentário, caso você tenha alguma dúvida. Eu entro em contato com o Samuel, ele responde. Curta o vídeo, o episódio, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, tá bom? Então, muito obrigada e até o nosso próximo episódio.